Glória a Deus. Linda palavra. Glória a Jesus. Mas a gente veio para cá para ser exposto a várias unções. Adão não era apóstolo, nem profeta, nem evangelista, nem pastor, nem mestre. Adão era filho. Glória a Deus por isto. Vamos seguir. Com muita alegria que nós também vamos receber para a terceira sessão nesta manhã, segunda desta manhã, terceira da conferência, a nossa querida pastora Camila Chaussardi, a quem nós convidamos. Pastora Camila, pastora do Ministério Apostólico Falando com Deus, do estado da Bahia, e está aqui conosco como uma primeira representante dos filhos ministeriais da Bahia, a quem a gente tem a honra de poder nos assentar aqui para ouvir. Estenda suas mãos, vamos orar por ela. Pai, que as unções e as capacitações que provêm do teu trono repousem agora sobre a tua vida, Camila, e que você fale com todo o desprendimento, com toda a autoridade, com toda a capacitação que vem do trono de Deus. Recebemos desde já toda a impartição que virá através da sua vida sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Amados, eu peço perdão pela minha voz, porque eu estou mais de um mês com uma garganta aí, que está me deixando assim um pouquinho rouca, mas para a glória de Deus nós estamos aqui, amém? Eu quero trazer um abraço bem grande da Bahia para vocês cariocas. É uma honra muito grande estar aqui. Quero agradecer aos apóstolos Renan e Nelma, meus pais espirituais, né? Eu nunca vou esquecer o primeiro dia que eu entrei aqui, foi quando nós, né, adentramos essa paternidade. Eu posso dizer a vocês, com experiência de vida, que a minha vida não foi mais a mesma. Que a minha vida, literalmente, ela não mudou, amados. Ela se transformou. Eu fui realmente transformada a partir do período dessa paternidade, amém? Para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou, né? Eu estou vendo desde ontem com a ministração agora do pastor Cláudio, que o importante é a gente saber quem a gente é. E para a glória de Deus, eu nasci no Evangelho, mas nasci num Evangelho tradicional, nasci num Evangelho extremamente rígido, extremamente cheio de religiosidades, de dogmas, e vivi muito tempo dessa forma. Mas a partir do momento que a paternidade de Deus, ela adentra as nossas vidas, ela não entra para nos mudar. Mudar, a gente muda de roupa, a gente muda o exterior. Ela vem para transformar. E transformação acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro. E eu posso dizer que eu fui transformada desde então que nós estamos nessa paternidade. Então sintam-se, amados, honrados em fazerem parte dessa aliança com os apóstolos. Eu nem consigo os ver como pessoas. Eu os vejo literalmente como anjos e instrumentos de Deus. Surrealmente, aquilo que eles fazem dentro de nós, eu creio que nem eles têm noção do tamanho da intensidade daquilo que se move dentro de nós, em cada... Eu não preciso nem falar. Só a gente olhar para a gente já começa a sentir um negócio mexendo lá dentro, um negócio transformando. Quando abre a boca, a gente já desmontou. Quando eles começam a falar e ministrar, a gente, pronto, derreteu, acabou, já desfaz tudo na mente. O Senhor vem com algo totalmente diferenciado, amém? Então eu deixo aqui a minha gratidão por isso, a minha gratidão a vocês, um abraço enorme da Bahia, né? Eu sou uma mistura, minha família é do sul, de Porto Alegre, mas eu moro na Bahia, sou apaixonado pela Bahia, e estamos aqui no Rio, então a gente está todo mundo junto, misturado, amém? Para a honra e glória do Senhor. Amados, eu confesso que desde que o Pai trouxe para nós esse convite de estarmos aqui, naquele mesmo instante, na mesma hora, o Senhor trouxe algo no meu coração.
E desde então eu comecei a brigar comigo mesma, porque eu não queria falar isso. Eu queria falar algo diferente, eu queria falar algo mais lógico, mais óbvio, mas eu não conseguia, né? E eu estou em um ano de 2019 de muitas conquistas. O Senhor, Ele veio assim que eu fico assim, meu Deus, quando eu penso que cheguei no ápice, o Senhor vem e diz, tem mais. Eu digo, meu Deus, eu não mereço tanto, eu não mereço nada disso. E quando eu penso, pronto, já foi tudo, agora o Senhor já superou tudo, o Senhor vem com mais. Então eu estou nesse ano assim que eu estou parada, só olhando Jesus fazer, porque nem eu estou acreditando que Deus está fazendo. Na minha vida é uma bênção atrás da outra, mas quando eu penso, não tenho nem mais o que agradecer. Aí Jesus vem com mais alguma coisa. E eu estou vivendo assim esse momento na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Eu creio que é a frutificação daquilo que a gente planta, eu creio nisso. Então eu penso que é um tempo de colheita. Sei que é um tempo passageiro, porque Deus tem propósitos e trabalha com ciclos. Então eu sei, eu preciso aproveitar esse tempo, porque eu sei que ele vai passar. Amém? E, amados, eu tentei, briguei comigo, chorei, fiquei sem dormir, tentando pregar outra coisa. Não consegui, o inimigo tentou nos últimos dias, trouxe uma batalhazinha só para dizer assim, eu não morri, eu não desapareci, eu estou aqui. E aí que eu não consegui dormir mais mesmo. E quando eu fui finalizar essa ministração, foi ontem de madrugada. Para a honra e glória do Senhor, e é exatamente a mesma palavra que Deus me deu no dia do convite. Não teve jeito, é essa mesmo. Então é o que o Senhor quis. Eu tentei mudar, eu escrevi, eu desisti, eu pensei, eu imaginei, mas só ficava isso gritando no meu coração, e eu creio que o Senhor vai falar dessa forma, amém? Amados, eu quero falar sobre relacionamentos nessa manhã. Porque eu creio que numa filiação e numa graça de filiação, há uma graça de poder de Deus, quando essa graça de filiação acontece. Mas essa graça de filiação que se manifesta num poder de glória, ela só pode se concretizar a partir de relacionamentos bem estruturados e equilibrados. Não há como eu querer que o Senhor atue com mágica, porque o Senhor, Ele trabalha com processos. Então eu não posso dizer, vai haver uma graça de paternidade sobre a minha vida e ponto. É isso, o Senhor veio, fez plim, plim, ponto, Camila, tem uma graça de paternidade sobre a sua vida. De nada adianta. Adianta se eu construir um relacionamento com essa paternidade. Então, que nós, como filhos, que todos nós somos filhos, precisamos entender é essa graça de relacionamento. Você pode ter todos os títulos, você pode ser um excelente médico, você pode ser um advogado, como você pode ser um pedreiro, como você pode ser o que você quiser ser. Mas se você não tiver relacionamento, isso vai durar? Vai, mas vai ter validade. Você vai entrar no mercado de trabalho? Vai, mas se você não tiver um bom ciclo de relacionamentos, aquilo tem validade. Você entende? Não adianta todo mundo subir aqui, proclamar sobre a tua vida uma graça de filiação, uma graça de paternidade. Você vai receber? Vai durar? Vai. Mas se você não construir relacionamento, isso vai apenas passar. É o relacionamento que nos dá uma linha de continuidade. Então, se a gente não se relaciona, a gente não vai ter continuidade naquilo que é liberado sobre as nossas vidas. Você consegue entender isso, amados? Amém? Eu tentei falar de várias formas, mas o Senhor só gritava isso ao meu coração. Eu creio que há um plano de Deus sobre o tempo e as estações. Eu creio que uma casa bem equilibrada, uma família bem estruturada, o que nós imaginamos dessa família é um pai que chega e diz, olha, nós vamos viajar. Arruma as malas porque nós vamos viajar. E os filhos imediatamente vão para o guarda-roupa, pegam as malas, colocam na mala e dizem, nós estamos prontos, pai, vamos viajar. E em um outro tempo o pai chega e diz, olha, desfaz as malas, cancelada a viagem, não iremos mais. E os filhos prontamente desfazem aquelas malas, colocam as roupas no guarda-roupa e dizem, tudo bem, ficaremos por aqui. Eu creio que isso significa estar sintonizado com a época, o tempo e as estações em que o pai está. Não adianta sermos filhos e caminharmos em uma estação, enquanto o pai está em outra. É preciso haver um alinhamento de estações. Eu creio nisso, amados.
Eu quero ler com a igreja a passagem que está no livro de Mateus, capítulo 16, verso 1, 2, 3 e 4. Diz assim, eu vou ler bem rápido, amados. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para provar, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Então ele lhe ponderou: quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Esta geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Jesus se afastou então deles e partiu dali. O que eu quero dizer com isso, amados? Quando a gente não está alinhado com o tempo e as estações da nossa paternidade, é o próprio Jesus que falava com os saduceus, e eles lhe pediam um sinal. Ele não conseguia ver que era o próprio Jesus ali. O Pai, Ele pode estar aqui liberando várias coisas, mas se você não estiver sintonizado, você vai estar olhando para Ele e vai estar perguntando, cadê a paternidade? Cadê a filiação? Mas quando você está alinhado na mesma estação, num relacionamento que é construído, eu vejo nessa conferência o Senhor falando desde ontem sobre construções. E o que nós temos construído no nosso relacionamento de graça de filiação? Nós queremos sempre receber, mas a palavra do Senhor diz que melhor é dar. O que você tem construído de relação com a tua paternidade? Ficamos esperando que a paternidade construa? Ficamos esperando que algo aconteça? Deixa eu te dizer, não vai acontecer. Não existe mágica. Só vai ser construído. Você só gera relacionamento com quem você tem intimidade. Não tem como ter relacionamento sem intimidade. Não tem como a gente avançar sem se conhecer. Eu não posso ter um relacionamento onde um está lá, eu estou aqui e digo amém, eu estou recebendo. Mas o que eu estou construindo nesse relacionamento? E eu quero trazer sobre a vida do apóstolo Paulo. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente boa em relacionamentos. Você consegue entender aquilo que eu disse agora há pouco? Nós podemos ser o que quiser. Você pode ser um pastor, você pode ser um advogado, você pode ser o que você quiser. Mas se você não sabe se relacionar, isso tem prazo de validade e você vai cair na frustração da vida. Você vai dizer, pô, eu sou um pastor frustrado, sou um advogado frustrado, sou um pedreiro frustrado, nada certo na minha vida. Por quê? Porque você não sabe se relacionar. Nós estamos cheios na igreja de gente com relacionamento top, maravilhoso com Deus. São pessoas que oram, jejuam, conhecem a palavra e fazem tudo, e sapateia, e canta, e adora, e faz tudo. Eu não faço a parte de cantar, gente. Deus não me deu esse dom. E você faz tudo aquilo que você quer. Mas são pessoas que só têm relacionamento assim, mas não sabem se relacionar na horizontal. Percebe que há algo de errado nisso? As pessoas chegam, pastor, apóstolo, eu sou um homem cheio de Deus. Deus fala comigo. Eu tenho revelação de Deus. Eu tenho lido isso na Bíblia. Eu passei a madrugada orando. Mas de repente, no meio do nada, de tempo em tempo, toda hora, há um conflito intergeracional com aquele que está do seu lado. Você não sabe se relacionar. Há algo de errado nisso, amados. Construção de relacionamentos, você precisa saber lidar com todos. Você precisa respeitar o limite e o espaço de tempo de cada um. Eu creio que isso é graça de filiação, amados. A gente precisa entender isso. De nada adianta. Gente, vocês vão para o céu sozinho? O céu é só seu? Porque se o céu é só seu, está tudo bem você ter um relacionamento só com o Senhor. Mas aquilo que a gente sabe, o que queremos, é que subiremos juntos. Ou sei lá se a gente vai subir. Né? A gente não sabe se a gente vai subir ou se Jerusalém vai descer. Vai descer, enfim. Mas será só para um? Ou estaremos todos juntos? Para que graça de filiação se a gente é individual? Para que eu quero graça de paternidade se eu sou sozinho? Se eu sou independente, autossuficiente, eu respondo por mim mesmo. E a minha satisfação é somente ao Senhor. Se eu não sei me relacionar assim, de nada adianta o meu relacionamento assim. É o horizontal que traz o vertical. Eu creio dessa forma, amados.
E o apóstolo Paulo, ele era alguém assim. Eu quero ler com a igreja, 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1, diz assim: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal mediante seu reino. Pule agora comigo lá para o verso 6, que diz assim: quanto a mim, já estou derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira e preservei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Pule agora comigo para o verso 11, que diz assim: somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Guarde aí essa palavra. Observe que no verso 1 que nós lemos, o Senhor diz: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal. Manifestação pessoal é o que, amados? Relacionamentos. É aquilo que é pessoal. Como é que está o teu relacionamento pessoal? Com o teu ministério, com a tua casa, com a tua família, com o teu trabalho, com os teus vizinhos, com tudo, enfim. E mediante o seu reino. Ou seja, o Senhor diz o quê? Nesse capítulo, se você for ler depois em casa, você vai ver que fala sobre vários relacionamentos que Paulo teve com algumas pessoas. Ele vai descrevendo ao longo do capítulo a relação de Paulo com várias pessoas. E como Paulo sabia se relacionar. Paulo sabia diferenciar. O problema é que estamos numa geração que caminha cada dia para um adoecimento de igualdade. Queremos irmãos iguais. Amados, o Senhor não fez irmãos diferentes para te irritar. Ele fez para te aperfeiçoar. Ele fez para que a graça da filiação se manifestasse. Só que você olha o tempo inteiro e você diz: nossa, por que fulano é assim? Como pode? E por que você não pergunta: nossa, por que eu estou pensando assim? Nós precisamos entender isso, amados. É uma graça de filiação, relacionamento. Paulo, ele era expert em se relacionar. Mas o que eu quero trazer para a igreja ainda é mais além disso. Porque é uma reciprocidade de ambos os lados. Entenda, você não é só. Vire para quem está do seu lado e diga: não tem como você crescer sozinho. É impossível, amados. É um caminho para o suicídio. A tentativa de crescimento individual e solitária. Você vai crescer para subir no abismo, para se jogar lá de cima e morrer. A gente só cresce saudável quando a gente cresce junto. Quando a gente cresce junto, quando a gente cresce alinhado, quando a gente cresce entendendo. Jesus colocou essas pessoas perto de mim para me aperfeiçoar, para manifestar na minha vida a graça da filiação. O apóstolo Paulo, ele foi um direcionador de vidas. E o Senhor está nesta geração procurando isso. Direcionadores de vida. A quem você tem direcionado? Ou você tem dito: oh, nossa, que saco, eu não quero lidar com isso. Eu não aguento mais isso. Deixa eu te dizer, amado, o Senhor tem colocado pessoas em nossa vida difíceis. Mas Ele não tem colocado a um propósito cru. Ele tem colocado para que você seja um direcionador. Esta geração está sem referência. Essa geração está sem paternidade. A grande maioria da população não tem pais que assumiram essas pessoas. Então estamos numa geração que não tem referência de família, que não tem base, não tem paternidade. E o Senhor instituiu uma igreja com entendimento real de reino. E você está querendo se relacionar apenas na vertical. Qual a graça da filiação que se manifesta em você? Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Eu tenho 3 irmãs, eu sou a 4ª filha da minha casa. E eu sou a mais nova. A gente briga, viu?
a gente briga mais. Fala delas para mim. Vem falar. Que eu posso estar brigado que foi. Eu vou dizer, peraí. Que a gente vai ter que ter uma conversa aqui agora. Por quê? O que é isso? Ó, filiação. É minha irmã, é meu sangue. É minha casa, não vem falar. Você está agindo assim no ministério? Não vem falar do meu irmão, porque é o meu sangue. Pode estar falhando, pode estar errado, mas o sangue que corre na veia dele é o meu. Eu tentei não falar nada disso, mas não teve jeito, só tinha isso na minha mente. Amém? Deixa eu te lembrar algo, amados. No versículo 11 que nós lemos, diz assim: somente Lucas está comigo na parte A. Quantas vezes você quer se vitimizar, dizendo, somente fulano está comigo? Construção de relacionamento. Deixa eu te dizer, Jesus não vai colocar na sua vida quem você quer. Ele vai colocar quem você precisa. O que Lucas era? O que Lucas era? O que Lucas era, amados? Médico. O que médico faz? Trata, cuida da ferida, mete o dedo lá dentro e diz, vamos botar o remédio mais ardido que tem, mas tu vai ficar bom. No final da vida, no verso anterior, no 7 e no 8 que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo que combati o bom combate, tarará, tarará. Porque ele estava no final da vida. E no verso 11 ele diz, somente Lucas está comigo. Paulo precisava de um amigo ou de um médico? Você entende? Que Deus vai te dar amigo quando você precisa de amigo. Mas quando você precisa de médico, Ele vai te dar médico. E esse médico vem na figura de irmãos. Vem na figura de paternidade. Que como o apóstolo Valmer falou ontem, às vezes a videira fica calada. Às vezes o apóstolo fica calado. E ele está te tratando com isso. Às vezes ele abre a boca demais e ele está te tratando com isso. Graça de filiação não é o que você quer, é o que você precisa. Eu tenho certeza que no coração de Paulo, Paulo queria Barnabé. Porque eles caminharam juntos. Eles foram, posso dizer, amigos. Como se fosse um discipulador do outro. É como se Barnabé tivesse sido um discipulador de Paulo. E aonde Paulo ia, ele ia. Tudo que Paulo passou, Barnabé estava junto. Paulo foi apedrejado, Barnabé estava lá também. Então, naquele fim da vida, eu acho que Paulo só queria aquele que acompanhou ele. Mas Jesus disse, você não precisa dele. Você precisa de Lucas. Você precisa de um médico. No fim da vida. E seguindo, você lembra que na primeira viagem de Paulo, o que aconteceu? Paulo teve uma briga com Barnabé por causa de quem, igreja? Por causa de Marcos. Quantas vezes você já brigou com alguém por causa de outro alguém? Entende bem isso que eu quero te dizer hoje. Quantas vezes você diz, meu Deus, que pessoa usada pelo demônio. Isso não é de Deus, olha ali a ação do maligno na vida daquela pessoa. E por que Paulo brigou com Barnabé? Porque no meio da trajetória, Marcos resolve abandonar a missão. Ele diz, eu vou embora, acabou para mim, tchau. Quantas pessoas já te abandonaram no meio da caminhada? Quantos? Quantos Marcos existem na sua vida? Mas no final, o que Paulo diz? Vamos ler, para você não dizer que sou eu que estou falando. Na parte B, do versículo 11. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Você está preparado para entregar aquilo de maior valor que você tem para alguém que já foi a sua maior decepção? Relacionamento. Relacionamento. Na nossa caminhada da fé existem várias decepções, vários Marcos. Mas ele era bom naquilo que ele fazia ministerialmente. E Paulo teve a nobreza de, no fim da vida, o que era o maior valor de Paulo? O ministério, aquilo que ele levava, aquilo que ele seguia. Era de mais valor, era a vida de Paulo, era aquilo. Paulo não tinha outra realização de vida pessoal a não ser fazer aquilo que o Senhor mandava. Você não vê Paulo descansando, você não vê Paulo se divertindo, você vê Paulo sendo apedrejado, você vê Paulo sendo perseguido, você vê Paulo passando por coisas que você diz, nossa,
E no meio dessa trajetória, Paulo se sentiu traído, eu imagino. Poxa, a gente vem numa caminhada, Paulo, Barnabé e Marcos, e eu entendo, perceba, eu consigo imaginar na minha imaginação, eu, Camila, Barnabé como um discipulador de Paulo, porque estava acompanhando tudo. E eu creio que no coração de Paulo, ele se sentia como um discipulador de Marcos. Pessoas que nós discipulamos e de repente diz, tchau, não quero mais. Dói. Mas no final da vida, Paulo diz, traz Marcos. Traz Marcos de volta. E ele diz, não traz de volta, como o pastor Claudinho falou, vem para cá porque ele tem alguma coisa para falar. Não, ele diz, traz de volta porque ele é útil e eu quero entregar para ele o ministério. O que eu quero trazer nessa manhã é, nós estamos realmente preparados para isso? Para essa construção de relacionamento? Não adianta, amado, você ser cheio da unção, cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do conhecimento, cheio de jejum, nem come mais, já está seco, já emagreceu uns 10 quilos de tanto jejuar. Mas se você não sabe se relacionar, não adianta nada. Você vai terminar em frustração, em desânimo, e é esse o plano maligno e infalível de Satanás, quando nós não estamos na posição. É trazer uma graça de desânimo, de frustração, de abatimento. Por isso a igreja está fria, abatida, sem força, fraca. Passa ano, vem ano, e a igreja está abatida, a igreja está enfraquecida. Por quê, amados? Nem sei quanto tempo eu estou aqui mais. Por quê? Porque não sabemos nos relacionar. Eu quero o que eu quero, do jeito que eu quero. E Paulo, naquele tempo, ele se manifesta dessa forma, como um direcionador. Além dele se encontrar, teoricamente, não no sentido da palavra, sozinho, ele estava somente com Lucas. E Lucas não era o que ele queria, era bom, era bom. Sabe aquela pessoa que é boa, mas você queria outra? É bom, você reconhece que ele é bom, mas fulano era melhor. Mas Jesus está dizendo, fulano está seguindo. Você percebe que nesse meio há uma aliança de graça de filiação entre Barnabé, Paulo e Marcos. Eu vejo Barnabé sobre a vida de Paulo e Paulo sobre a vida de Marcos. E há ali o que é que se estabelece? Uma crise nesse relacionamento. Deixa eu te dizer algo. Na construção do relacionamento da sua graça de filiação haverão crises. Haverão crises. Mas a graça de filiação, ela precisa estar preparada para saber lidar com a crise, resolver ela e viver com ela. A gente precisa entender e compreender qual o real propósito de Deus neste tempo e nesta estação. Como eu disse, o que aconteceu ali? Paulo e Barnabé estavam em um tempo e Marcos, naquela primeira viagem, estava em uma outra estação. Eu imagino que Marcos viu a perseguição que Paulo sofria e não suportou tais coisas. Teve medo. E o que é medo? Um espírito maligno. Tudo aquilo que te paralisa de construir relacionamentos é um medo. Agora, imagine alguém, acho que é o pai da apóstola Nelma, que foi do Marinha, Exército, foi para a guerra. Alguém consegue imaginar alguém que vai para a guerra e volta inteiro? Não, ele pode até voltar vivo, mas no mínimo com alguma cicatriz. No mínimo com alguma marca. E por que ele voltou, ele deixa de ir? Ou ele pode ser chamado para ir de novo para a guerra? Agora imagina Jesus chamando um soldado com um capacete, cotoveleira, joelheira, bota, cheio de proteção. É como nós estamos. Aí eu já me machuquei, não quero me machucar de novo. E Jesus diz, tira a proteção, porque às vezes Jesus vem para marcar e Ele não quer a gente protegido. Ele quer a gente entregue. Ele quer a gente disposto a se relacionar na presença dEle. O que Jesus está avaliando não é o seu tempo de desenvoltura na palavra. Claro, isso também, mas não é o foco. O que ele diz é, essa pessoa sabe se relacionar aqui? Porque se não sabe se relacionar aqui na terra,
como estará comigo no céu? Paulo, ele foi excelente em relacionamentos. Aonde ele passava, ele sabia lidar, ele sabia falar, ele fazia amizade, ele conseguia adentrar cidades, lugares a que Deus enviava, ele dava o jeito dele, ele se amoldava conforme a estação. Se era a estação de guerra, ele dizia, estou pronto para a guerra. Se era algo mais calmo, ele estava ali também. Mas no meio disso tudo, Paulo se depara com a partida de Marcos. Pessoas nos abandonam às vezes, sem nem nos explicar por quê. Simplesmente sai e você fica, meu Deus, foi o que eu fiz? Foi o que aconteceu? Aonde foi que esse relacionamento se perdeu? Por que isso? E você busca respostas. E às vezes não é uma resposta que você precisa, é de uma ação. É de uma atitude de resgate daquilo que foi. Só que o problema é que quando a gente resgata, carnalmente falando, a gente resgata dizendo, pronto, voltou? Agora tu fica aí. Agora é do meu jeito. Agora vai ser eu aqui e você aí. Já fiz minha parte, viu, Deus? Fui atrás, pedi perdão, trouxe de volta. Agora é desse jeito, fica aí. Também não vou confiar mais, né? Depois do que fez, como é que eu vou confiar numa pessoa dessa? Eu trouxe para perto. Mas o que foi que Paulo fez? Paulo não entregou qualquer coisa. Ele poderia até ter pego uma água, a água é fonte da vida, vou te entregar algo bom. Mas ele não, eu vou entregar para Marcos o melhor. Porque ele é bom. Pare de resgatar pessoas para cumprir protocolo. Para dizer para Deus que você é o bonzinho. Ah, eu estou bem contigo, Cristo. Eu fui lá, eu trouxe de volta, entendeu? Eu sou o cara, eu sou o perdoador. Eu sou a pessoa mais maravilhosa que existe na face da terra. Diminui para que o Senhor cresça. Então pare de se achar o bom. Diminua. O que Paulo fez? Paulo não disse, vem Marcos, fica aqui do meu lado para você estar comigo na minha partida. Ele só isso que eu queria, não. Paulo diz, traga ele. Eu imagino o povo naquele tempo dizendo, trazer quem? E Paulo diz, é ele mesmo. E o povo dizendo, Marcos, o que te abandonou vai te abandonar de novo. Porque a multidão vem assim, né? Sempre tem alguém, tá maluco? É assim, gente. É assim ou não é? É só comigo. Glória a Deus. E eu imagino que o povo até trouxe. Disse, não, está no final da vida, está meio broco da cabeça já passou por muita coisa. Por isso que está pedindo para Marcos vir. E aí Paulo vem e diz, espera aí que eu quero passar algo para Marcos. E aí o povo enlouquece. Como assim? E eu que estou aqui esse tempo. E eu que estava aqui quando ele foi. Imagina Barnabé dizendo, quando ele te deixou, quem seguiu com você fui eu. E agora você passa para ele. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim, pare de tentar entender aquilo que Deus quer. As coisas com Deus a gente não tem que entender, a gente tem que viver. E acabou. Não tem entendimento, tem vivência. E vivência vem de quê? De relacionamento. Construa relacionamentos na presença de Deus. Construa relacionamentos na presença do Pai. Já acabou meu tempo, eu quero só finalizar. Deixando para a igreja uma passagem que está lá no livro de Salmos, capítulo 115, no verso 14, que diz assim, o Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênção sobre vós e vossos filhos. Amém? Eu vou repetir. O Senhor vos multiplique bênçãos e mais bênçãos sobre vós e vossos filhos. Amém? Antigamente, dentro da... Eu não tenho como fugir, gente. As coisas da psicologia ficam na minha cabeça. Mas antigamente na psicologia existia a síndrome do ninho vazio. E hoje em dia é a síndrome do ninho cheio. Filhos que não querem deixar de ser filhos. Não querem crescer. Não querem voar. Não querem sair da roda da saia dos pais. Mas o Senhor diz, filhos crescem e não deixam de ser filhos do lado de fora. Então cresçam, multiplique bênçãos sobre bênção, numa graça sobre vós e sobre vossos pais, ou seja, sobre filhos e pais, sobre pais e filhos, que crescem e avançam na presença, amém? Aleluia, até aqui o Senhor me ajudou, eu glorifico por esse tempo,
Glorifico por aquilo que o Senhor está fazendo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que juntos possamos crescer debaixo dessa graça de filiação e no amor de Cristo. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade que foi única e inesquecível para mim, amados. Amém. Agora eu vou estar calma ali sentada, porque eu já fiz a minha parte. Até ontem eu estava, meu Deus, me dá graça. Agora passou, já foi. Glória a Jesus. E eu oro pelos meus irmãos da Bahia, que a graça do Senhor esteja sobre vocês, em nome de Jesus, amém. Aleluia.